Mas enfim, cara, falando do Jimmy, é outro cara que não tem, assim, precedentes, sabe? Tipo assim, ele veio e a guitarra se tornou outra coisa. Né? Imagina, se não tivesse existido o Jimi Hendrix, Divisor de águas, né? Como seria a música? A guitarra, o mundo da guitarra. Sim. Eu gosto muito de uma frase, cara, que qualquer pessoa fala assim: se Jimi Hendrix estivesse vivo, ele estaria fazendo tal coisa assim. Ele usaria tudo que existe hoje pra fazer música, né? Eu fico pensando, eu acho que se ele fosse o Jimi Hendrix, ele faria música como ele faria na época dele, tá ligado? Tipo assim, ia juntar a galera lá, fumar maconha pra caramba Exato, e fazer um solo de 20 minutos, se fosse o caso, tá ligado? Assim, cara. Ele tinha uma vergonha na hora de cantar, né? Era uma coisa... Sim, tu notava, ele preferia muito mais tocar do ele que chegava cantar, assim né? no microfone, ele dava uma tranquilidade, assim, Exato. cantava mais sereno, né? Mas quando tocava, tu via que ele tava no mundo dele ali, né? Sim. Não, e inclusive existe aquela velha história que ele foi o cara que criou, né, a distorção da guitarra, né? Então, por isso que tu falou do Van Halen, né? Que veio com aquela questão de renovar, enfim, da two hands, né? Taping. Várias técnicas, mas o Jimmy veio com essa questão de efeito, cara, de sonorização, da parada assim, de pegar, botar a guitarra perto do amplificador só pra dar aquela microfonia e que era fazer um barulho isso se tornar música, indesejado, né? Tipo assim, nossa, Isso. aconteceu microfonia, sai da minha banda aqui, porque tu tá avacalhando meu show, né? E o Jimmy pegava e transformava isso em uma coisa muito foda, em música realmente, né? E aí tem a história que eu tava falando, que é o seguinte, ele tocava a guitarra dele e não tinha o som que ele tava na cabeça dele, cara. Pra ele já existia aquele som distorcido na cabeça, cara. Nossa. Talvez por muitas drogas que ele usou, enfim. Mas, cara, ele pegou e aí, num show, ele furou o falante do amplificador dele. E aí ficou um som que tava na cabeça dele, que era o fuzz, que existe até hoje, né? E inspirou o Talkbox, enfim, né? A criação do nome, né? A gente foi pesquisar. Cara, justamente porque o som tava na cabeça, ele não conseguia atingir aquilo com a Fender dele, enfim, ligado no amplificador. E o cara foi lá, sei lá, pegou uma faca e furou o negócio pra criar... Um som estragado, ele nem sabia né? se dá certo, cara. E deu certo, cara. E aí depois começou a existir fuzz, né? Que é um efeito que lembra o Jimi Hendrix até hoje, porque ele é o pai, né? Dessa questão de que efeito. loucura. Né? Cara, e pra mim, assim, em questão de timbre, eu não digo assim que é o melhor solo, talvez, mas é o melhor som, assim. Se eu conseguir chegar naquele som, eu conseguiria ficar viajando por horas naquilo que é do Along Our Chover. Chover do solo. Aquele timbre de guitarra é uma coisa única, assim. Eu nunca vi ninguém fazer um cover com aquilo próximo daquilo ou usar alguma coisa parecida, assim. Exatamente. Eu acho que aquilo foi único até do estúdio. Acho que ele nunca mais tirou aquele timbre na vida. Nem ao vivo, ele conseguiu aquilo. Mas que som, né, cara? Aquele timbre é muito bom. É fenomenal. E assim, ele é um cara que também tinha aquela questão da performance, né? Cara, o público, assim, o lance era usar droga e ver o show do Jimmy, né? Porque ele também tava muito loucão, assim, no palco. Mas aquilo fazia, como é que eu posso dizer? Não tô incentivando ninguém a usar droga, pelo amor de Deus. Né? Mas aquilo gerava um ambiente ali que era uma coisa única. Parecia que entrava na sintonia, assim, uma né? um transe, tá ligado? Exatamente, uma sintonia surreal, assim, cara. Se tu vê qualquer, sei lá, Woodstock, né? Que é o show mais famoso dele. A galera tá tão dentro daquilo, cara, que parece que eles estão em outro planeta, assim. Se tu olha aquilo até hoje, anos 70, né? E os caras curtindo demais o som, velho. Demais, assim. E assim, falando de questão técnica, o Jimmy nunca foi um cara assim, uau, que técnica guitarrística. Mas, cara, ele conseguia fazer com que as pessoas fossem para outra dimensão. Através de pouca coisa, assim. Ele, às vezes era mais barulho do que realmente técnica definida de questões de guitarra, né? Cara, não sei nem palavras, assim. Acho que eu falei já até demais. Cara, eu sempre, quando a gente fala... Eu, com qualquer pessoa, né? Eu falo sobre Jimmy. Me vem o primeiro texto que eu li quando eu cheguei com a guitarra em casa e fui começar a aprender música, assim. Eu peguei um texto, não me lembro do blog, não sei aonde, só sei que o cara fala assim, o segredo da galera é olhar o Jimmy e ficar acompanhando ele fazer o solo por minutos, né? É que ele tinha muito contraste, né? Tipo, uma hora era um pouco mais rápido, uma hora mais devagar, uma hora era um barulhão do caramba, uma hora era uma melodia bonita, uma hora era um lance mais ou menos, assim. Então ele conseguia variar um monte de estéticas e fazia isso ficar atrativo, né? Não é a mesma coisa, né? Exato, tu cara. fica lá... Era fritação do início ao fim, né? Tinha a questão e não também só que... nota meio parada, assim, né? mais devagar, não. Era o conjunto de tudo isso fazia a música acontecer pra todo mundo naquele momento, né? E isso me marcou tanto que
Até hoje eu me lembro disso. Foi a primeira coisa que eu li pesquisando sobre música, assim. Sim. Pra tentar aprender alguma coisa, né? Demais, nunca cara, me esqueço. demais. E, inclusive tem um filme que é dos Beatles, como é que... Agora eu não lembro o nome, que fala um pouco da história do Jimmy também. Que pega bem essa época dos anos 70. Qual é o filme dos Beatles? Eu não lembro, cara, mas eu acho que eu sei que filme é, mas cara, não me que vem fizeram o nome. versões das músicas, agora esqueci, cara. Não, foi o... pior que eu sei. Across the Universe. Across the Universe. Lembrei. Across the Universe. Assistam, cara. Esse filme é demais. Porque eles falam dos Beatles, mas ele fala também da questão do Jimmy, porque ele foi no mesmo período, né? E mostra, assim, como o Jimmy foi importante pra questão da música também, né? No mesmo período dos Beatles. Então, assim, vale muito a pena assistir esse filme. Inclusive, a trilha sonora é as músicas, versões das músicas dos Beatles, só que mais atuais, assim, com rearranjos. Cara, é fenomenal, assim. Esse filme é filmão aí pra a galera assistir. É dos Beatles? Não é. Sobre os Beatles. Sobre os Beatles, tá. Sobre o universo de música em geral. Na verdade, é um musical, tá? Eu ouvi falar, mas eu não musical, assisti. Across the Universe. Muito bom. Não é especificamente, mas é sobre eles, assim, a história real assim, deles e do Jimmy também, né?